Olá, quem está falando é o ministro Fábio dos Santos com mais uma biografia rápida e nós estaremos falando hoje de Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, sua morte se data em 1498. Ele nasceu em Ferrara, na Itália, cidade de cerca de 100 mil habitantes. Seus pais eram cultos, influentes, mas não cristãos, segundo a história. Eram eles Nicola e Helena Savonarola. Seu avô também era muito influente e, como médico que era, tinha o desejo que seu neto fosse seguir seus passos. Mas Deus tinha preparado um grande chamado avivalista para ele. O que é interessante é que, mesmo ele pertencendo ao sistema romano, ele sempre foi fiel à mensagem verdadeira do Evangelho. Desde cedo, ele era inconformado com a injustiça, desigualdade social, que era grande na época, e pior, a corrupção dentro da própria igreja. Isso, os vícios, as literaturas seculares, a corrupção e toda sorte de pecado. Em vista disso, ele recusou um relacionamento, foi para um monastério em Bolonha, sem desejo de fama ou de crescimento eclesiástico, desejou trabalhar na cozinha deste convento e também na horta. Mas o que acontece é que ele se destacou muito em humildade, serviço, exemplo, testemunho, a ponto que ele começou a ter um crescimento. Depois de 7 anos em Bolonha, ele vai para Florença, onde se torna todo o palco dessa grande cena aí, deste precursor da reforma, Jerônimo Savonarola. Ele foi para o convento de São Marcos, em Florença. Ele viu também que o povo de Florença era muito pecador, muito profano, muito depravado. Isso mexeu muito com ele e era, acreditamos nós, o pressuposto para que ele se encontrasse com o seu chamado, toda essa revolta com essas questões. Ele começou a lecionar filosofia, por quê? Porque no seu tempo de escola, uma das literaturas que mais influenciaram a sua vida foram os filósofos Platão e Aristóteles. Mas mesmo assim, ele não tinha vocação para o ceticismo. E o que marcou o coração dele foram os escritos, as obras de Tomás de Aquino. Foi o que mexeu com ele, em segundo lugar, claro, depois da própria Bíblia. O que nós podemos relatar nesta biografia é que 1 ano em Florença, no convento de São Marcos, foi suficiente para ele ser nomeado para instruir os novos convertidos e também começar a pregar. Então, depois de muitos anos de serviço, aí que ele entra na mudança de diaconato para o ministério de pregador. Ele tinha muita convicção de que o Senhor está virado com o pecado, que haveria um juízo, que deveria haver arrependimento urgente. Jerônimo Savonarola, ele sentia que o terror e a vingança de Deus no dia do Senhor estavam prestes a se revelarem. É que o púlpito era pequeno para ele. Uma vez, ele, indo à feira, teve uma visão e ficou dentro daquela visão até ter a certeza de que Deus queria que ele abrisse a boca ali. E naquele local público, libera uma mensagem de arrependimento e as pessoas ficaram caladas por alguns minutos, reagiram àquela mensagem de tão forte que foi. Ele era também conhecido como voz de trovão, que a sua voz trovejava contra o pecado. Uma vez também, em cima do púlpito, teve uma visão aonde ele ficou atônito, as pessoas começaram a chorar, se aquebrantarem só pela presença do Espírito Santo, vendo o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. O púlpito seria pequeno para ele. Ele teve que ir para a Catedral de Duomo. E já pessoas influentes e cultas da sociedade começavam a buscarem ouvir os seus sermões. E começa-se a história do crescimento deste grande reformador, grande avivalista,
homem santo de Deus, a ponto que as pessoas saíam à meia-noite de suas casas para a porta da catedral para esperar a catedral abrir para ouvirem Savonarola. Havia um regente muito corrupto, isso também é relatado em Florença, o nome dele Lorenzo Medici, que tentou de todas as formas calar Savonarola, bajulando, comprando, ameaçando, e como não teve êxito, ele vai unir forças com um frei também que era corrupto, que é o Frei Mariano, que era um pregador também da época do sistema romano católico cristão. Quando este homem também vai pregar contra Savonarola, ele já tinha caído na graça do povo. O povo não deu atenção a essas ameaças, a esses truques, às calúnias, e a obra crescia cada vez mais ali no coração de Florença. O povo começou a abandonar toda a literatura torpe, objetos de vício, e, segundo o que está escrito, fizeram uma pilha de 20 metros de altura com literaturas seculares, objetos de carnavais como máscaras e fantasias recolhidas em procissões, com todas essas literaturas seculares, e tocaram fogo em plena Piazza de Florença, que é praça em italiano de Florença. E enquanto isso, os sinos tocavam em júbilo de alegria da vitória da presença e da unção do Espírito Santo e da santidade contra a corrupção religiosa. Ele começou a ficar influente, isso com a ascensão. Ele foi ameaçado, excomungado pelo Papa em 1498. E este Papa ordenou que ele fosse queimado em praça pública. E enquanto Savonarola estava sendo queimado, ele disse essas palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim." Essas foram as suas, devido a esses 8 anos de influência na Catedral de Duomo e o seu martírio. Ele ficou muito conhecido como homem das visões, de oração, era apto nas escrituras, conseguia achar qualquer texto facilmente abrindo a Bíblia, sabia a Bíblia de cor e salteado. Esse voz de trovão era um homem de oração, de visões, de muita santidade e temor de Deus. A história vai dizer que aquilo que Savonarola plantou teve muitos frutos. As pessoas abandonaram leituras seculares para lerem os seus sermões e pregações, deixaram os seus locais seculares para ouvirem a sua mensagem. Os ricos começaram a ajudar os pobres, que era uma das revoltas de Savonarola, a desigualdade social, e isso começou a ser mudado. Essa é uma opinião minha e de alguns também leitores, que se a Itália nesta época tivesse a estrutura política que havia na Alemanha na época de Martinho Lutero, Savonarola é que seria o reformador, o grande reformador. Mas até hoje há obras dele em italiano, algumas em alemão, que contam muito mais a respeito da vida deste grande mártir, herói da fé, que mexe com todos nós, com seu exemplo de vida, dedicação, coragem e amor ao Senhor e separação. Que Deus abençoe. Beijo no coração.